Talvez uma das maiores prisões de quem tenta se posicionar, trabalhar na internet, seja vendendo um curso, vendendo um serviço, produzindo conteúdo, é aquela sensação de sempre estar fazendo coisas para agradar o algoritmo. E aqui eu quero explicar como a minha vida, cara, mudou depois que eu parei realmente de tentar agradar o algoritmo e como talvez isso pode ser uma armadilha na sua vida hoje. Se você não tem mais prazer em fazer aquilo que você fazia na internet, em criar o seu conteúdo, em prestar o seu serviço, em adquirir mais clientes porque você está fazendo uma coisa muito forçada, cara, talvez esse vídeo possa ser uma solução para você. Claro que o que eu vou te falar aqui não são verdades absolutas, é tudo baseado na minha experiência, na minha forma de ver o mundo, naquilo que eu vivi e presenciei no meu próprio negócio, na minha própria vida. Então pega o seu café, se acomoda aí. Meu nome é Daniel Santos, por aqui eu te ajudo a construir um negócio digital sustentável. Vamos lá. Qual que é o primeiro ponto aqui? Se você quer ter um posicionamento, cara, interessante na internet, uma coisa que você precisa é produzir conteúdo. Não tem outro caminho. A não ser que você tenha muita grana para investir em tráfego. Como é a grande minoria das pessoas que tem, sei lá, 5, 10, 15 mil para investir por mês no começo de um negócio em tráfego, a grande maioria das pessoas vai optar pelo quê? Por produzir conteúdo. E talvez assim como você no começo fez vários cursos de pessoas que te ensinavam a se posicionar na internet, se posicionar no Instagram, no YouTube, a criar uma marca e tudo mais. E você percebeu que aquilo funcionava muito bem para as pessoas. Até talvez funcionava para você, mas não era, cara, a sua essência. Parecia que você estava forçando. Eu mesmo no começo eu testei várias coisas, cara. Tentei posicionamento magnético, me posicionar com arquétipo, fazer aquele tipo de conteúdo que é cheio de gatilho mental, que você faz totalmente estruturado ali, cada palavra que você fala é estruturada para prender a atenção da pessoa, para você tentar vender. E chega um momento onde a pessoa começa a se perder. O que vai acontecer? A gente tem duas coisas que podem acontecer aqui. A pessoa se perder naquele personagem que ela criou e passar a se identificar como personagem, ou entrar numa crise desgraçada de identidade. Foi o meu caso. Tá? Por quê? Porque eu olhava para aquilo que eu tentava transparecer na internet e não tinha nada a ver com quem eu era na vida real. E aqui na internet, cara, você não tem que ficar expondo a sua personalidade e a sua vida 100%, tá? Isso é um erro também. Teve um mentorado que eu estava explicando para ele que ele devia produzir conteúdo, ele devia se posicionar, mostrar os seus valores, mostrar aquilo que ele acredita, mas ele me falou, Daniel, mas eu sou um cara assim, muito tranquilo, sabe? Eu não sou o cara que fica expondo minha vida, que fica mostrando minha família, que fica mostrando o que eu estou comendo. As pessoas elas confundem se expor na internet com abrir a sua vida pessoal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vem na internet, você mostra aquilo que você faz na sua área de atuação. Quando eu digo de se expor, cara, você tem que se expor mais do que o seu conhecimento. Você tem que expor as suas habilidades, a sua história, como que você chegou naquele objetivo, no que você acredita, no que você não acredita. Mostrar realmente que você é uma pessoa que tem valores, que tem as suas crenças, as coisas que você acredita, que tem ali eu esqueci a palavra correta, mas que tem, cara, uma série de coisas ali que você não abre mão na sua personalidade e não tenta forçar isso. Isso é um posicionamento autêntico. Só que aí quando a gente vem para a internet, cara, a gente é obrigado a meio que mascarar a nossa personalidade para tentar parecer uma pessoa que a gente não é. E o pior, para tentar se mostrar alguém que tem o resultado que a gente não tem. E aqui é o fundo do poço, cara. Algumas pessoas elas vão dar muito certo nisso e outras pessoas não vão se sentir incomodadas. Eu me sentia muito incomodado com isso. Eu não produzia conteúdo para o YouTube nessa época, mas eu produzia somente para o Instagram. Tanto que hoje em dia o Instagram é a rede que eu menos atuo, cara. Eu tomei raiva daquele negócio. Por quê? Porque além de você se posicionar de uma forma que não é autêntica, aí você atrai pessoas que vão se identificar com o seu posicionamento que não é autêntico. Então as pessoas não se identificam com você, elas se identificam com o personagem que você criou. Isso aqui pode parecer uma conversa muito louca e no final das contas você vai estar criando uma audiência
vazia. Você vai ter, às vezes, um perfil que tem muitas pessoas, só que elas não vão comprar de você. Por quê? Porque, cara, as pessoas percebem quando é um personagem. Você percebe quando a pessoa está tentando vestir um personagem na internet. Muito provavelmente você percebe. Por quê? Porque fica fácil. O nosso subconsciente, ele é muito, cara, mas muito atento. E ele vai perceber coisas que a gente não percebe. Às vezes você assiste o vídeo de uma pessoa e você sente aquela coisa estranha assim e tal, mas você não sabe de forma consciente, mas isso é o seu inconsciente tentando te avisar. Ó, tem alguma coisa errada. Isso vai acontecer. Então, vira uma corrida dos ratos. A corrida de você tá sempre tentando fazer algo que vai agradar. Você só vai postar o conteúdo que vai trazer mais likes, que vai trazer mais views, que vai trazer mais curtidas. Você só vai falar do tema que está hypado. Aí você começa a querer entrar em tema polêmico. Você começa a querer entrar em temas de hype do momento, de discussão. E não tem nada de ruim você falar de um hype, por exemplo, do momento, falando da sua opinião. Eu mesmo vou utilizar um hype do momento, que é a Black Friday infinita, que está rolando aí de vários grandes players do marketing digital. E eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, mas dando a minha opinião verdadeira. E sem um ataque a esse tipo de pessoa, porque não é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas a questão tá, cara, quando você começa a fazer, a sua vida começa a girar em torno do que o algoritmo quer. Você já parou para pensar que a própria ideia de você fazer somente o que o algoritmo quer, ela foi construída na sua mente por conta do algoritmo? Que antes de você começar na internet, começar a produzir conteúdo, trabalhar com marketing, talvez isso nem passava pela sua cabeça. Foi quando você foi inserido no algoritmo, você começou a pensar que você tem que agradar o algoritmo. Cara, isso é muito profundo. Até quando, até que ponto as redes sociais elas moldam a nossa forma de pensar? Elas moldam o nosso comportamento. E é inevitável que a gente seja influenciado de alguma forma. Tanto aqui no YouTube, você está consumindo um conteúdo e você, cara, de certa forma está sendo influenciado por aquilo que eu falo e por aquilo que outras pessoas falam, da mesma forma que eu estou sendo influenciado por outras pessoas. Se hoje eu trabalho com digital, foi porque eu fui influenciado por alguma pessoa que eu vi. Então é inevitável. O ser humano ele é um ser de contato, ele é um ser que precisa dessa troca. Mas é inevitável, não tem como corrigir isso. Agora a questão é, a que nível o algoritmo influencia as suas decisões, influencia o seu humor? Porque, por exemplo, cara, se a pessoa ela faz um vídeo, um conteúdo, e tem lá, sei lá, 100 mil views, tem lá 7 mil likes, a pessoa vai ficar muito feliz, cara. Só que se na seguida ela faz um vídeo que tem 100 views, ela vai ficar triste, começa a moldar até as emoções da pessoa. E isso é ruim. E eu falo principalmente o Instagram. É um lugar assim que, poxa, no começo era interessante, mas depois foi ficando assim aquela coisa estranha. Aí você começa a fazer uma coisa, parece que todo mundo à sua volta tem resultado, menos você. Aí você tem que ter gancho apelativo, conteúdo que seja polêmico, senão você não consegue views. E eu não acho que isso funciona. Funciona na verdade, né? Mas não funciona para todas as pessoas. Funciona para a minoria. E a minoria aparece muito. Aí a gente começa a pensar que aquilo que são a maioria das pessoas que estão tendo resultado nisso. E não são. Tá? E, cara, minha vida ela mudou justamente quando eu decidi não mais agradar o algoritmo. Tá? No começo desse ano, eu tomei algumas decisões importantes, que foi a primeira decisão, criar esse canal aqui. Por quê? Porque eu trabalho com música, cara. Eu sou músico, eu tenho um negócio digital na área de música, onde já são aí quase 5 mil alunos nesta aula, neste negócio. Foi lá que eu construí meu primeiro negócio digital. Só que antes eu trabalhava da seguinte forma, 100% do meu foco era o Instagram. Foi chegando um tempo, cara, que aquilo foi me estressando, e eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Vou começar a fazer um conteúdo da forma que eu gosto. Comecei a fazer um conteúdo da forma que eu gosto, não estava dando certo lá. Por quê? Porque para você trabalhar no Instagram, você tem que ser raso e polêmico. Ou você tem que fazer uma coisa carregada de gatilho mental. E eu não queria isso, eu não queria ficar dando 3 dicas rasas para alguma coisa, cara. Eu não queria ficar, faça isso para acontecer isso. Aquela coisa toda que você já está acostumado a ver.
eu sempre fui um cara do contra. Isso é da minha personalidade, tá? Do contra no sentido, se tá todo mundo fazendo, cara, eu não vou fazer. Eu sempre fui dessa forma, desde quando eu era criança. Então, é uma coisa que, poxa, pra mim, sempre quando eu tô fazendo uma coisa que tá todo mundo fazendo contra a minha vontade, cara, eu sinto que eu estou traindo a mim mesmo. Então, eu comecei a fazer o conteúdo que eu gostava no Instagram e não deu tão certo assim. Mas eu falei o seguinte, cara, quer saber de uma coisa? A entrega aqui é péssima, terrível. Vou fazer o seguinte, vou migrar para o TikTok, nesse nicho de música. Eu já tinha um conteúdo, já postava conteúdo no TikTok, só que não era com frequência, com a mesma frequência que eu postava no Instagram. Falei, agora eu vou postar um conteúdo por dia no TikTok. O que aconteceu? Lá eu falei, eu vou me posicionar aqui da forma que eu quero, com o conteúdo que eu quero. Tava todo mundo fazendo videozinhos de 30 segundos, de 20 segundos. Eu fazia vídeos de 3 minutos, 5 minutos. Os meus vídeos que mais viralizaram lá, cara, que chegaram ali a 600 mil views, a 500 mil views, eram vídeos que tinham 4, 5 minutos explicando de fato um tema sobre música. Não era aquele hackzinho, eu passava um conhecimento pra galera. E aí foi onde eu percebi, poxa, eu não preciso, cara, às vezes... Claro que você tem que fazer sim uma coisa que faça o algoritmo entregar, no sentido de, poxa, o tema que você fala tem que ser interessante, ou às vezes a forma que você fala, o seu posicionamento tem que ser interessante, mas você não deve pensar só no algoritmo, porque senão você acaba fazendo o que o algoritmo quer e esquece aquilo que você quer. E aí o que aconteceu? Comecei a postar esse TikTok, que ele tinha 30 e poucos mil seguidores. Cara, em poucos meses chegou a 77 mil seguidores lá dentro. Monetizou, era uma coisa que não estava monetizada, monetizou. Os meus vídeos lá começaram a bater muitos views e vídeos assim de pessoas que realmente queriam aprender, apesar de ser o TikTok, né? A gente tem aquela crença, poxa, o TikTok, cara, só tem gente que não quer nada com nada. É a mesma coisa do Instagram, a pessoa tá lá para ver reels. A gente tem essa consciência por quê? Porque o mercado digital implantou na nossa cabeça que você só vende pelo Instagram. E eu não estou falando para você abandonar o Instagram de forma alguma, cara. Mas estou te abrindo os olhos. E aí comecei a posicionar o TikTok dessa forma. O que aconteceu, cara? Eu comecei a vender muito a minha renda. Minhas vendas principais passaram a vir do TikTok. E o melhor, sem investimento em tráfego. Porque lá no Instagram, o conteúdo que você produz, ele não vale quase que de nada. Por quê? Porque ele não aparece para ninguém. Eu tenho 37 mil seguidores no Instagram, cara. Mesmo com 37 mil seguidores, a entrega é péssima e você tem que fazer anúncios se você quiser vender. O TikTok não, ele entrega muito bem. E aí, pensando nisso também, eu falei, cara, beleza, já deu certo aqui, agora eu vou criar um YouTube desse nicho de música. E em maio deste ano, eu já tinha um YouTube, para não falar que eu criei do zero, mas tinham 3 vídeos lá e eu tinha 140, 150 inscritos. E esses vídeos, eles tinham poucos views, tinha 100 e poucos views. O que tinha mais views lá tinha 300. Tinha 3 vídeos, até janeiro desse ano. E aí eu falei, cara, vou fazer este YouTube da forma que eu gostaria. Não vou seguir hack. A mesma coisa que eu faço aqui, ó. Meus vídeos não tem edição, não tem roteiro, não tem gatilho mental absurdo para ficar te prendendo aqui, não tem edição mirabolante, não tem tema polêmico. Cara, por quê? Porque eu gosto de fazer esse vídeo no tom de conversa. É claro que aqui tem uma estrutura. Eu sei na minha cabeça como fazer um vídeo, cara. Por quê? Porque eu já fiz milhares de vídeos. Então, a mesma estrutura que eu uso para fazer um vídeo curto, eu uso para fazer um vídeo longo, porém eu tenho mais tempo, né? Não preciso ficar correndo. Eu estudei muito sobre isso. E eu decidi criar um YouTube focado nesse nicho de música também, só que do jeito que eu gostaria de fazer. Eu não queria ficar fazendo tutorial das coisas, não queria ficar fazendo tema polêmico, não queria ficar fazendo coisas chatas, cara. Criei um YouTube fazendo da forma que eu gostaria. Qual que foi o resultado? Muitas vendas começaram a vir do YouTube, já está com 3.300 seguidores, né, inscritos lá, de maio até hoje. Os vídeos estão crescendo, o YouTube já está monetizado. E o principal, cara, tem uma audiência tão engajada, mas tão engajada, que dá tanto valor ao seu trabalho, que isso te motiva a continuar. Você percebe que as pessoas realmente começam a acompanhar aquilo que você está fazendo, a sua trajetória. Por quê? Porque você não é um personagem. Se você parar para analisar, cara, as pessoas que a gente mais gosta de acompanhar na internet são as pessoas mais autênticas.
Por quê? Porque a grande maioria são personagens. E essas pessoas que maqueiam ali a sua personalidade, que se tornam um personagem de fato na internet, elas vão atrair primeiro aquele nível de público que tem uma consciência de mercado muito baixa. Sabe aquelas pessoas que não conhecem o mercado digital, por exemplo, e estão começando agora e elas vão acreditar em qualquer pessoa que fala que elas vão ficar ricas na internet? Então, essas pessoas elas vão acompanhar esse tipo de player. E aí o que vai acontecer? Ela vai se frustrar com isso e aí ela vai acompanhar, depois de ter se frustrado, vai começar a acompanhar um player que traz uma realidade da parada. Foi assim comigo, provavelmente foi assim com você e vai ser assim com muitas pessoas. Então, quando você traz a coisa do seu jeito, cara, você faz leve, faz as paradas de forma leve. E aí, você começa a trazer os temas que vão de encontro àquilo que você acredita, de encontro com a sua vida. E eu posso trazer, cara, esse exemplo até para este canal aqui, que você está vendo. Ele é um canal pequeno. Eu comecei ele no começo deste ano, com o intuito de ensinar tudo aquilo que eu aprendi no meu negócio de marketing digital, só que eu apliquei no meu negócio de música. Agora eu quero te ensinar a construir o seu negócio digital também, cara. Eu aprendi muitas coisas, aprendi copy, aprendi lançamento, criação de produtos, tráfego direto, venda de produto high ticket, venda de low ticket, venda de ticket médio, tudo que envolva marketing, eu aprendi nesses últimos 5 anos. Só que eu queria trazer isso aqui para você de uma forma, de uma forma realista, de acordo com aquilo que eu acredito. Porém, eu já cheguei nesse nicho, né, criando esse canal, sabendo que eu não queria fazer algo genérico e não ir para um posicionamento que eu não gostasse. Só que, se você perceber, esse canal aqui tem poucos inscritos. Se a gente for comparar com o meu outro nicho, que é o nicho de música. Aqui que entra a questão, cara. Era pra mim estar triste. Eu tô triste, vou parar porque o meu YouTube no nicho de música já tem mais inscritos do que o meu YouTube no nicho de marketing. Olha que loucura. Se eu pensar dessa forma, cara, eu vou fracassar em qualquer coisa da minha vida. Por quê? Porque eu tô criando conteúdo tentando agradar o algoritmo. No dia que eu acertar um vídeo aqui nesse canal, as coisas elas vão mudar muito para mim. Por que deu certo muito rápido o meu YouTube de música? Porque eu tenho 5 anos de carreira, de experiência naquela área específica. Só de alunos eu já tenho 5.000. Você sabe o que são 5.000 pessoas que tocam guitarra? Quantas pessoas você conhece no seu dia a dia que você vê? Você olha para a pessoa fisicamente que toca guitarra. Provavelmente poucas. 5.000 é muita gente. Então eu já chegava nos lugares, as pessoas já me reconheciam, eu já tinha um nome nessa área. Quando eu criei o YouTube, eu já tinha marca. Aqui que está a questão, eu já tinha uma marca pessoal construída. Aqui, a minha marca pessoal, ela já está bem posicionada, só que eu ainda não tenho a audiência necessária para isso. Eu irei ter a audiência necessária. É só eu continuar fazendo as coisas da forma que eu gosto, sem tentar forçar a barra, que, cara, eu tenho certeza, plena convicção que uma hora a coisa vira e aí vai dar certo. E é esse o pensamento que você tem que ter. Se você não quiser perder sua paz, não quiser ter ansiedade, não quiser, cara, viver uma vida ali de correria, de ficar tentando agradar o algoritmo, de ser escravo, de ficar falando aquilo que está no hype. E se você pensar dessa forma, as portas elas vão se abrir para você. Talvez não vai ser de forma instantânea, talvez não vai ser com um mês, talvez você não vai fazer 10 mil reais no seu primeiro mês, mas com o tempo, tranquilidade, 1 ano, 1 ano e meio de trabalho, você não precisa trabalhar também a vida inteira, cara. É um trabalho focado ali. Vou fazer outro vídeo falando dessa questão do trabalho focado também. Mas se você fizer isso por 1 ano, 1 ano e meio, cara, 2 anos, vai dar certo. Tá? Confia no processo. Se inscreve nesse canal e até o próximo vídeo.